A invasão do espaço aéreo da Polônia nessa semana já deixou muita gente crente de que a OTAN tomaria alguma atitude mais bruta contra a Rússia, mas a organização nem mesmo anunciou novas sanções aos russos. Enquanto isso, Putin sem coragem vai aumentando tanto os ataques contra os ucranianos como as ameaças contra todos os inimigos da Rússia. Desde que ele mudou o status do conflito de operação militar especial para uma guerra de fato, ele também aumentou o nível das ameaças. E além do nível das ameaças, o presidente russo também tem ultrapassado a linha que separa o conflito contra a Ucrânia de um conflito contra todos os países da aliança liderada pelos Estados Unidos. Em uma matéria que vi no The Guardian de hoje, assim como no Newsweek, Putin também invadiu o espaço aéreo da Romênia, que é outro país da OTAN. E o interessante é que não vi essa manchete em nenhum outro jornal de maior circulação. Como eu sempre falo, eu busco informações em diversos veículos de imprensa, mas não só em jornais conhecidos pró-Ocidente ou pró-Rússia, como a BBC, The New York Times, Al Jazeera, Sputnik, RT News e a própria CNN. Eu vou além pesquisando os canais oficiais de grupo pró-Ucrânia, como a Legião da Liberdade da Rússia, Corpo de Voluntários Russos e Batalhão Siberiano. Eles mantêm as redes deles atualizadas. Do outro lado, também vejo as redes de blogueiros militares russos, como a VGTRK de Alexander Sladkov ou a War Gonzo do Semyon Pegov, justamente para saber dos dois lados o que está acontecendo nas áreas de combate. Muitas vezes eu vejo coisa que não saiu na grande mídia. Tem coisa que só quem está lá perto fica sabendo e acaba publicando principalmente no Telegram. No vídeo de hoje vou falar de outras coisas importantes que saíram nas mídias internacionais também. Uma delas é que a Rússia intensificou mais os bombardeios nas infraestruturas de energia da Ucrânia, e a situação do fornecimento energético do país é bem caótico. Porém, a Rússia sente até agora a destruição de parte das suas petrolíferas, que aliás ainda estão sendo atacadas. Esses ataques que os russos sofreram e ainda sofrem causaram mais estragos que as sanções aplicadas pela OTAN, que nesse ponto as forças ucranianas foram muito mais certeiras. Outro detalhe é que um caça russo foi abatido depois de Putin dizer que derrubaria os caças americanos F-16. Não só isso, agora Putin enxerga legitimidade em atacar diretamente as bases aéreas fora da Ucrânia e que pertençam à OTAN. Dessa forma, os europeus já estão em alerta máximo. Outra notícia é que um navio russo também navega em direção à América do Norte, enquanto o serviço de inteligência da Rússia concluiu que a Ucrânia estava por trás dos ataques do grupo extremista, escrito aqui embaixo, mas que não posso falar o nome para não ser penalizado pela plataforma. Trazemos também informações da Coreia do Norte. O chefe de espionagem russo está se reunindo com a equipe de Kim Jong-un. Como falamos aqui em algum dos últimos vídeos, destroços de mísseis com capacidade nuclear da Coreia do Norte foram encontrados após ataque na Ucrânia. Então tem coisa pesada por vir nos próximos meses. É esperado um envolvimento maior dos norte-coreanos nessa nova fase de guerra declarada. E Kim Yoo-jong, irmã de Kim Jong-un, apareceu de novo ameaçando o Japão, que inclusive quer enviar seu ministro para falar com ela. Então uma escalada vai puxando a outra. A gente só fica apreensivo com Taiwan, já que Xi Jinping não tem tocado muito no assunto, no embolado dessa polarização de conflitos mundiais. Aliás, já está claro, pelo menos em 90%, quais são os dois lados de uma guerra mundial. Para você, quais os maiores protagonistas dos dois lados dessa guerra global? E você arrisca uma opinião sobre o fato da China parecer estar tão ausente dessa escalada militar, já que até a Coreia do Norte caiu de cabeça para dentro do conflito? Mas antes de continuar esse vídeo, se você ainda não é inscrito, não perca tempo, se inscreva aqui. Vale a pena, eu te garanto. Deixe seu like para o YouTube recompensar o núcleo da Terra. E se você curtir muito esse conteúdo, ajude o nosso trabalho clicando em valeu. É muito, mas muito obrigado pela força de sempre. Vamos começar pelo assunto mais rápido. O ataque extremista em Moscou aconteceu logo depois da vitória de Putin nas eleições e da invasão do território russo pela Ucrânia, seguido de um bombardeio aéreo que destruiu parte das refinarias russas. Obviamente, Putin não teve uma eleição tranquila e nem pôde comemorar a vitória com seus amigos, porque a Rússia estava debaixo de fogo. O governo russo achou muito estranho tudo acontecer ao mesmo tempo e decidiu investigar a fundo. E quando falo em investigar a fundo, é no modo russo de conduzir a investigação.
Eles conseguiram capturar os extremistas envolvidos e, da maneira mais sutil que você deve imaginar, fizeram essa galera falar. Os próprios agentes envolvidos no interrogatório mostraram fotos deles, colocando fios elétricos nas partes íntimas dos interrogados, que estavam sem roupas no chão. Por fim, foi concluído que extremistas ucranianos estavam por trás. Não foi apresentada nenhuma evidência, a não ser o depoimento dos homens que foram capturados e são os responsáveis pelo ataque. Agora que eles falaram que os russos queriam ouvir, devem estar nesse momento lamentando por não terem sido exterminados, porque deve estar sendo um pouco difícil dentro da prisão. Aliás, você acredita que a Ucrânia ou os Estados Unidos, ou ambos, teriam a ousadia e a frieza de entrar em contato com esse tipo de grupo e atacar diretamente famílias russas só para causar um caos na Rússia? E enquanto você degusta a imagem do ditador norte-coreano Kim Jong-un dirigindo um tanque, mostrando que ele é o homem mais corajoso do país, vem a informação que o chefe de espionagem russo, Sergei Naryshkin, se dirigiu à Coreia do Norte. Ele foi recebido por Ri Shandai, que é o ministro de segurança do governo Kim. Eles estão se reunindo para fortalecer os laços militares do país. Ao mesmo tempo, Putin exige o fim das sanções da ONU contra Pyongyang e seu programa nuclear. Moscou vetou um projeto de resolução que prorrogava por um ano o mandato do Comitê de Especialistas que supervisiona as sanções e foi apoiado por 13 dos 15 integrantes da organização. A China, curiosamente, se absteve. O porta-voz do Departamento de Estado americano ficou indignado. Ele se chama Matthew Miller e disse que o que a Rússia fez mina a paz e a segurança no mundo, tudo para promover um acordo corrupto selado por Moscou com Pyongyang. Só que já era esperado que a Rússia fizesse uma exigência como essa. Além de receber armas da Coreia do Norte, inclusive com capacidade nuclear, e que já se mostraram eficientes em passar pelo sistema antimísseis americano Patriot, os russos estão exportando petróleo para os norte-coreanos, então não tem novidade nenhuma nisso. A novidade vem da irmã do ditador norte-coreano, que apareceu de novo nos holofotes internacionais. Ela quer mandar um míssil no Japão. Aliás, a Coreia do Norte disparou uma série de mísseis em direção ao mar japonês. Esses disparos fazem sempre soar o alarme na costa japonesa, mas o povo lá já se acostumou. O problema de terem se acostumado é de um dia não se esconderem nos bunkers e um míssil realmente cair na ilha. Kim Yoo-jong, a poderosa irmã do líder norte-coreano Kim Jong-un, afirmou que o Japão havia solicitado uma cúpula entre o primeiro-ministro japonês e seu irmão sem pré-condições. Ela disse que até aceitaria, mas apenas se o Japão estivesse pronto para falar do presente e do futuro, sem ficar preso a assuntos do passado. Só que o Japão quer falar do passado, devido a disputas que incluem o sequestro de cidadãos japoneses pela Coreia do Norte no início dos anos 2000, e sobre os testes de mísseis que a Coreia do Norte costuma fazer em direção ao Japão. Dessa forma, Kim Yoo-jong diz que não tem interesse em uma cúpula com os japoneses e que rejeitaria qualquer conversa, o que pode piorar as relações já hostis entre os dois países. Mas o primeiro-ministro japonês Fumio Kishida não respondeu diretamente aos comentários da irmã do ditador, apenas dizendo que o Japão continuaria seus esforços para resolver questões com a Coreia do Norte. Voltando ao conflito com a OTAN, eu peguei no jornal The Guardian uma pequena chamada que mostra que o espaço aéreo da Romênia também foi violado. O país que é membro da organização diz que encontrou fragmentos do que parecia ser um drone em uma fazenda perto do rio Danúbio. Esses fragmentos foram de ontem para hoje. A OTAN tem um compromisso de defesa mútua, mas as autoridades romenas disseram que incidentes semelhantes aconteceram no ano passado e que, por enquanto, não encontraram evidências de qualquer intenção de ataque dos russos. Em 2023, o embaixador romeno na OTAN disse que um drone russo caiu no território da Romênia e, por sorte, em uma área desabitada. Na época, ele condenou os ataques russos contra as infraestruturas civis ao longo do Danúbio. Os incidentes com a Polônia são bem semelhantes e mostram que Putin não se importa de usar o espaço aéreo pertencente à OTAN para facilitar seu ataque à Ucrânia. Mas essas manobras são bem arriscadas, porque um míssil ucraniano acabou vitimando 2 civis dentro da Polônia. Se tivesse sido do lado russo, já estaríamos em uma guerra mundial. Agora, sobre a situação das refinarias russas. A Rússia está sentindo os ataques que aconteceram durante o pleito presidencial que elegeu Putin. Os ucranianos foram bem certeiros nos seus ataques, a ponto da produção russa ter caído 7,4%.
Isso mostra um dano muito maior do que o causado pelas sanções contra a Rússia. E se Putin não reverter essa situação e colocar essas usinas para trabalharem no seu potencial máximo, ele vai sentir o impacto de duas maneiras. O primeiro é no bolso, já que 30% do faturamento do país vem da venda de energia para o mundo todo. E o segundo impacto é na falta de combustível para os seus veículos militares, aviões e navios. Para enfrentar o risco dessa escassez, as refinarias russas passam por extensos reparos de emergência. Mas Putin foi além e acionou seu principal aliado e vizinho Belarus, clamando por socorro nesse instante tão delicado. Dessa forma, o russo aumentou as importações de gasolina de Lukashenko, atingindo quase 3.000 toneladas na primeira quinzena de março. Em fevereiro, por exemplo, a Rússia importou 590 toneladas e em janeiro não importou nada. Só que Putin mostrou destreza desde 2022, quando as sanções entraram em vigor. Ele tem se virado muito bem, enquanto países da OTAN que dependiam da energia russa, como a Alemanha, estão sofrendo com a falta de energia barata. Tanto que um navio russo está a caminho da América do Norte em direção a Cuba. Cerca de 715 mil barris de petróleo bruto devem chegar hoje no porto de Matanzas. Aliás, a ilha está enfrentando apagões e escassez de alimentos. O caos em Cuba está causando a migração em massa da população, além de ter levantado uma onda de protestos no país. O governo cubano diz não ter culpa e que a responsabilidade desse momento difícil é dos Estados Unidos por causa do embargo comercial depois da Revolução de 1959. E voltando à guerra, o presidente russo ameaçou atacar diretamente os caças F-16 que a Ucrânia deve receber para ajudar na defesa do país. Mas logo depois dessa ameaça, Putin viu um caça russo Su-35 cair no Mar Negro, próximo a Sevastopol, na Crimeia. Um vídeo mostra o momento em que o caça é abatido. O piloto conseguiu se ejetar da aeronave e foi resgatado a cerca de 200 metros da costa. O Ministério da Defesa da Rússia não se pronunciou oficialmente, mas canais russos confirmaram pelo Telegram. E o pior, parece que o caça foi abatido pelos próprios russos. Essa não é a primeira vez que a Rússia derrubou sua própria aeronave por fogo amigo, já que um acidente idêntico aconteceu em dezembro de 2023, abatendo também um Su-25. Esse caça custa cerca de 85 milhões de dólares. Só que Putin não acha apenas legítimo que esses caças sejam abatidos apenas na Ucrânia, ou quando entrarem dentro do território russo. Putin acredita que ele tem o direito de atacar esses caças em qualquer base da OTAN na Europa. Exatamente o que eu acabei de falar. Segundo o jornal Kyiv Post, o presidente russo Vladimir Putin diz que qualquer base aérea ocidental que hospeda aviões de caça F-16 fabricados nos Estados Unidos e destinados à Ucrânia são alvos legítimos para ataques aéreos russos. Não só o jornal, mas o próprio Putin admitiu em pronunciamento que se os F-16 são usados a partir de aeródromos de países terceiros, eles se tornam um alvo legítimo para os russos, não importa onde eles estão localizados. Ele deixa claro esse seu posicionamento grave, devido ao fato dos F-16 serem capazes de transportar armas nucleares. Dessa forma, a Rússia estaria em perigo iminente de um ataque nuclear vindo de bases aéreas que colocariam esses caças a minutos de distância da Rússia. E como perguntamos no começo do vídeo, quais os maiores protagonistas dos dois lados da guerra global, na sua opinião? E você arrisca uma sugestão sobre o fato da China parecer estar tão ausente dessa escalada militar, já que até a Coreia do Norte caiu de cabeça para dentro do conflito? Muito obrigado por chegar ao final de mais um vídeo. Você é demais e eu te agradeço muito por isso. E se você ainda não é inscrito, não perca tempo, se inscreva aqui. Vale a pena, eu te garanto. Deixe seu like para o YouTube recompensar o Núcleo da Terra. E se você curtir muito esse conteúdo, ajude o nosso trabalho clicando em valeu. E muito, mas muito obrigado pela força de sempre. E a gente se vê na próxima matéria. Valeu!